A história por trás do hino, com o pastor Donnie Swaggart. Uma retrospectiva das palavras e histórias que inspirou grandes hinos da igreja. Eu sou o Donnie Swaggart e bem-vindo à 4ª temporada da História por Trás do Hino. Muita gente entrou em contato com a gente para dizer que gostou muito da história por trás do hino nas últimas 3 temporadas e espero que a 4ª seja uma bênção para você, como foram a temporada 1, 2 e 3. Diga aos outros quando passa o programa para que eles possam assistir também. Quero começar hoje lendo alguns comentários sobre a música escritos pelo Kim Aspec. Eu dou crédito a ele, pois ele escreveu e é lindo o que ele tinha para dizer. Ele disse: a fé cristã é uma fé que canta. Então, o cântico do povo, o cântico da congregação, é a forma de música mais importante em uma igreja evangélica. A canção cristã é o transbordar do coração cristão. Se o nosso coração estiver cheio, nosso cântico estará cheio. O cantar de hinos reflete a vitalidade espiritual da congregação e sua resposta à graça de Deus. Uma igreja espiritual é uma igreja que canta. Durante a história da igreja, grandes períodos de fervor espiritual e avivamento vieram acompanhados por um interesse renovado em cânticos na congregação. Historiadores dizem que Martinho Lutero ganhou mais pessoas para Jesus através do encorajamento dele ao cântico das congregações, até mais do que sua forte pregação. Isso no século XVI. No século XVIII, dizem sobre os Wesleys que para cada pessoa que eles ganhavam com a pregação deles, 10 eram ganhadas com a música. No século XIX, o D.L. Moody disse assim: o canto faz o mesmo que a pregação, colocando a palavra de Deus na mente das pessoas. Desde que Deus me chamou, a importância da adoração expressa através da canção cresceu em mim. Então, nos últimos anos, até os dias de hoje, as canções de Martinho Lutero, Isaac Watts, Charles Wesley, John Newton, Ira Sankey, Philip Bliss, Fanny Crosby, John Peterson e outros contemporâneos foram usados por um Deus soberano para desafiar o não cristão, para edificar o santo e trazer o fogo do avivamento. Que declaração maravilhosa! Eu quero começar a canção que vamos falar dela hoje. Quero ler uma passagem que está em Marcos, capítulo 10, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Foram essas palavras que formariam a base da canção que vamos estudar aqui hoje, ou tema, devo dizer assim, e a canção é um clássico infantil, Jesus me ama. É considerada uma música clássica para crianças, mas eu discordo da ideia de que isso é só uma canção para crianças. Creio que a mensagem que diz Jesus me ama é uma mensagem para todos os homens e mulheres de todas as idades, de todos os tempos. Temos que ser lembrados diariamente que Jesus nos ama. E essa canção foi escrita pela Anna Warner. Ela não era uma compositora, mas era uma autora de livros. Era um talento da literatura. E ela nasceu perto do rio Hudson, não muito longe de onde West Point, a academia militar, fica hoje. Na verdade, a casa aonde ela morava, quando ela morreu, ela entregou para a academia militar. Então, se você puder visitar o West Point, não sei se lá eles fazem visitas ou não, mas se tiver como visitar a base, a casa dela está lá até hoje. Como eu falei, ela não era bem uma compositora, ela escrevia livros e também poemas.
Em 1860, ele escreveu um livro chamado Dito e Selado. Era um livro de ficção e as palavras de Jesus me ama foram citadas por um dos personagens daquele livro para um outro personagem no livro. Quando o livro foi lançado, começou a tomar o mundo, alcançou o mundo, foi traduzido para várias línguas e, na realidade, se tornou o segundo livro mais vendido naquela época, atrás apenas do livro Cabine, do Uncle Tom. E nesse diálogo, um personagem está falando para o outro personagem o quanto Jesus os ama. Alguns anos depois que o livro foi publicado, depois que ele meio que tinha chegado à consciência das pessoas, que Philip Bliss, que é um escritor, um compositor famoso no meio cristão, e um amigo dele chamado William Bradbury, enquanto olhavam para as palavras, o Bradbury foi quem escreveu a música que hoje conhecemos e que acompanha essa grande canção, Jesus me ama. Eles não pensaram muito de primeira e, na realidade, foi feito com o propósito, eles estavam querendo escrever um novo inário. E eles queriam algumas canções que fossem chamativas para as crianças, para alcançar as crianças. Enquanto olhavam para que canção escrever ou se iam escrever canções, se lembraram das palavras do poema que foi usado no livro escrito pela Anna Warner. Então o Bradbury recebeu aquelas palavras, se assentou no piano, escrevendo acordes e até que ele descobriu a melodia, ou a música que hoje usamos com Jesus me ama. Publicaram em um inário e não estavam esperando muitas vendas, mas aquela canção específica, porque ela apela e chama muito a atenção das crianças, começou a ficar conhecida em igrejas evangélicas em todos os Estados Unidos. E então, atravessou o Atlântico, foi traduzido para o alemão, para o francês e para outras línguas europeias, asiáticas também. Na realidade, se tornou tão conhecido que até outras religiões começaram a usar. E a história é contada de um missionário que estava ministrando em um país budista. Passou ali um dia e ouviu criancinhas budistas com um monge budista cantando: "Sim, Buda me ama. Sim, Buda me ama." Sabemos que o Buda, eu não sei se Buda existiu e não existe amor. O único amor verdadeiro vem de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se tornou uma das canções favoritas nas casas, se tornou uma marca nas igrejas protestantes no mundo inteiro. E até hoje ela é cantada e creio que continuará sendo cantada até o arrebatamento acontecer. Como falei, eu não considero a ideia de que é apenas uma canção para crianças. Na realidade, nós usamos no Centro Familiar de Adoração não como canção de criança, mas como algo especial por causa da mensagem, que é a maior mensagem no mundo. Jesus me ama. Sei que muitas vezes, enquanto saio para correr ou andar pela manhã, penso, minha mente viaja, eu penso em muitas coisas e não posso te dizer quantas vezes na minha mente eu começava a cantar aquele corinho. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. A Bíblia me diz. As palavras trazem consolo e força. Eu te falei uma boa parte da história. E agora, vamos então ouvir a canção
Jesus me ama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. And little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Pressing on the upward way, always guide me, Lord, I pray. So undeserving, such a stubborn will, but you never fail to love me still. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus, He loves me. Oh, yes, Jesus loves me. For the Bible, it tells me so. Oh, Jesus loves me. He who died will one day take me to His side, and then we'll meet on heaven's shore. Joys forever and tears no more. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus, He loves me. Oh, yes, Jesus loves me. For the Bible, it tells me so. Yes, my Jesus, He loves me. Oh, the Bible, Yes, the Bible. it tells. For the Bible, oh, it tells
Enquanto essa canção tocava, eu estava aqui pensando e escrevi enquanto eles cantavam. O que será que a Anna Warners pensaria se soubesse que no século XXI a canção dela ainda estava sendo cantada, passando nesse programa de televisão que passa no mundo inteiro? Olha, as coisas que nós fazemos pelo Senhor jamais serão esquecidas. Às vezes o que fazemos pelo Senhor pode não ser lembrado pelas massas, mas Deus nunca esquece nem a menor das coisas que fazemos para servi-lo. Mas às vezes Deus pega algo que a pessoa fez e usa para tocar corações no mundo, mas não só por aquele tempo, mas pela eternidade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente sabe que Jesus te ama? Estou no ministério quase minha vida inteira e já ouvi tanta gente, especialmente cristãos, que se encontram em um estado terrível, um estado de mente tão ruim que tudo parece estar escuro e tenebroso ao redor deles. E eles fazem a pergunta ou declaram: eu não acho que Deus me ama mais. Escuta, a palavra de Deus nos diz, João 3,16, o versículo mais conhecido no mundo inteiro: pois Deus amou o mundo, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Satanás está acostumado a tocar nossas emoções humanas. Às vezes, nós não sentimos a presença de Deus. Às vezes, nos perguntamos: Ele me ama? Mas são mentiras de Satanás, tentando encher nossa cabeça de dúvida e encher nossa mente, tentando nos convencer que fizemos algo tão terrível que fez Deus não nos amar mais. Escuta, não existe amor maior do que esse, do que um homem que entregou sua vida por seus amigos. E o melhor sobre Jesus foi que ele entregou a vida dele não só por seus amigos, mas por seus inimigos também. Eu sinto que eu devo orar por alguns de vocês que assistem agora, porque talvez você se encontre em um lugar de muito estresse, um lugar de desespero. Eu não tenho uma palavra negativa para você, porque eu sou como você. Já estive nesses vales antes. Já tive épocas que só via escuridão, sem ver o sol. Eu já me senti emocionalmente isolado e sozinho, porque somos todos iguais. Nossas vidas são marcadas por altos e baixos, tempos de bênção e tempos de obstáculos e sofrimento. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é uma caminhada que todos nós vamos passar, esse vale da sombra da morte, mas ele disse: não temerei mal algum. Davi sabia que haveriam tempos que ia parecer que a morte estava ao redor dele, mas ele não ia ficar naquela condição e posição, que ele ia passar por ela, porque o Senhor era com ele. E é a coisa mais linda do Senhor Jesus: mesmo quando você não sente ele ali, ele está ali. Isso realmente confirma o que eu disse no começo do programa, quando li as palavras do Ken sobre a importância dos hinos.
podemos cantar e sair vitoriosos. Podemos cantar até ficarmos alegres. E de maneira alguma eu quero cantar para você nessa manhã, mas eu perdi a conta de quantas vezes, em situações de desespero, eu abria a minha boca e começava a cantar algumas palavras desses grandiosos hinos. E às vezes demorava algum tempo cantando as mesmas palavras vez após vez, mas eventualmente eu sentia a presença do Senhor. Deixa eu orar por você agora. Se você está passando por uma dificuldade e está em um lugar escuro, enquanto eu oro, eu quero te desafiar a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pare de olhar para o problema e comece a olhar para a solução. Pai, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus. Que alegria e privilégio é saber que o Seu Filho Jesus Cristo nos ama. Ele nos amou tanto que sofreu a agonia da cruz e do túmulo para todos e cada um de nós. O amor dele era tão grande que ele entregou a vida dele por nós. Senhor, trago diante de Ti cada pessoa assistindo agora que está passando por esse vale da sombra da morte, que é nesse lugar sinistro. Oro para que, de alguma maneira, através do Espírito Santo, que o Senhor penetre nessas trevas, fale com o coração deles e permita que eles vejam o quanto o Senhor os ama. O Senhor ama a eles tanto que creio que o Senhor tocou meu coração para incluir essa canção nessa temporada e começar essa nova temporada com essa canção, estabelecendo o fato de que Jesus ama a cada um de nós. Que as palavras dessa canção os console e as palavras que eu falei os console. Tomamos autoridade sobre os poderes das trevas, os poderes de Satanás que vêm para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu não vou dizer que você vai ver o sol nascer instantaneamente ou que as nuvens vão sair instantaneamente, mas eu digo que se você colocar sua mente e seu coração em Jesus constantemente, se você começar a cantar as palavras do que chamamos de canção infantil, sim, Jesus me ama, continue cantando vez após vez após vez, e não importa que pensamento Satanás colocou na sua mente, diga para ele: Jesus me ama. Mesmo eu falhando, Jesus me ama. Mesmo com vários problemas em minha vida, Jesus me ama. Mesmo com as decisões erradas que tomei, Jesus me ama. E lembre-se, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele te ama. Espero que as palavras dessa canção e o meu comentário tenha te abençoado. E eu creio tanto no que eu disse para você que nós vamos terminar o programa de hoje outra vez com essa grande canção, Jesus me ama. Enquanto terminamos o programa com eles cantando outra vez, eu repito, receba em seu coração. Comece a adorar ao Senhor, a louvá-lo, a exaltá-lo. E você vai ver essas nuvens escuras indo embora pela brisa suave do Espírito Santo. Você ouviu a história, ouviu a canção, mas vamos ouvir outra vez. Jesus me ama.
Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. And little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Pressing on the upward way, always guide me, Lord, I pray. So undeserving, such a stubborn will, but you never fail. True love me still. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus, He loves me. Oh, yes, Jesus loves me. For the Bible, it tells me so. Obrigada por assistir a História por Trás do Hino com o pastor Doni Swaggart. Uma retrospectiva das palavras que inspirou grandes hinos da igreja. Agradecemos os comentários no facebook.com/Doni Swaggart. A História por Trás do Hino é uma produção da Rede Sun Life de televisão.